Vamos abrir então o programa de hoje, gente, com uma notícia bomba logo cedo pra gente comentar. Ricardo Salles e o Ministério da Saúde são alvos de busca e apreensão pela Polícia Federal. Paulinha, já que o Salles é teu crush, conta pra gente, por favor, Joel como tá é que tá sorrindo, sendo ela essa... nunca vai se libertar dessa, Será que Paulinha? o gato Caramba, vai hein, miar Paulinha? hoje? Não sei. Então vamos lá, né? O ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, e o presidente também do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, o Eduardo Bin, são alvo nessa quarta-feira da Operação Aquanduba, que apura exportação ilegal de madeira para os Estados Unidos e Europa. O nome da operação faz referência à divindade dos índios araras que habitam o Pará. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a quebra dos sigilos bancários e fiscal de Salles e de outros servidores. Ao todo, a PF cumpre 35 mandados de busca no Distrito Federal, São Paulo e Pará determinados. A decisão também suspende um despacho do IBAMA de 2020, que, de acordo com a Polícia Federal, permitia a exportação de produtos florestais sem a necessidade de emissão de autorizações, que teria sido elaborado a pedido de empresas com cargas apreendidas no exterior. Seriam aí 8.000 cargas de madeira ilegal. A ação, que tem o Ricardo Salles como alvo, tem como objetivo, segundo a Polícia Federal, apurar crimes de corrupção, advocacia administrativa, prevaricação. E facilitação de contrabando que teriam sido praticados por agentes públicos e empresários do ramo madeireiro. Tudo isso acontece um mês depois da visita do Salles ao Pará, onde ele fez uma espécie de verificação de uma operação e que apontou supostas falhas na apuração. Ele disse ali que havia elementos para achar que as empresas investigadas estavam com a razão. E aí, em seguida, a gente teve uma entrevista para a Folha do Alexandre Saraiva, que era o então chefe da Polícia Federal do Amazonas, que disse que era a primeira vez que ele viu um ministro do Meio Ambiente se manifestar de maneira contrária a uma ação que visava proteger a floresta amazônica. Então, é isso. O Augusto Aras, a PGR, está se manifestando dizendo que não foi consultada e fala em violação nessa Mas quem que operação. foi? Partiu a ordem? Polícia Federal. Polícia Federal, mas a PGR... O que tá mostra dizendo também, não foi Paulo, consultada. que é importante a gente falar isso, a independência da Polícia Federal. Sim, com porque certeza. a gente fica discutindo muito essas trocas, essas mudanças, né? E de que a Polícia Federal certeza. ficaria ali refém do governo Bolsonaro, mas está mostrando independência tem a partir alas- do momento tem que alas realiza uma muito operação independentes. como Gente, essa. o sim. Sérgio Moro saiu do governo dizendo que houve interferência na Exato. Polícia Federal. Se a Polícia Federal está fazendo uma operação contra o ministro de Estado do Meio Exatamente. Ambiente, Exatamente. Não, mostra que existem alas internas também, né? Não necessariamente que ela inteira mas, tá... Joel, você tem uma chefia que comanda. Uma Tudo operação bem, tudo dessa bem, não Paulo. é executada se não tem anuência Mas da a análise chefia. que eu tenho visto é que Isso é óbvio. justamente isso, essas ações de vários agentes da polícia se devem justamente porque eles estão insatisfeitos com a chefia da Polícia Federal neste momento. Porque foi colocado um quadro muito politizado ali. Mas claro, não conseguiu. Não, Mas de forma nem esse alguma, quadro não é acabou. capaz de Nem brecar esse essas quadro é capaz. investigações. A Polícia Federal, e eu acho que a Polícia Federal ela vai se firmando como uma das instituições importantes e respeitáveis do país. Lembre do protagonismo da Polícia Federal nos anos da Lava Jato, tudo que foi descoberto ali sem medo, sem medo de pressões políticas vindas do governo, descobriram, investigaram e depois foi tudo levado a julgamento. E agora, no governo Bolsonaro, apesar das tentativas de arregimentá-la, de politizá-la, não, continua mantendo e mostrando a sua independência. O Salles cometeu crime? Olha, eu não gosto de condenar ninguém antes de ter provas, vírgula, mas... Tô brincando. No caso do Salles, sim. Tô brincando, não vou condenar ele nada. Eu acho que tem que ser investigado, sim. Não sei se ele cometeu crime. Como é o Salles, eu sou a favor. Entendi. Não sei se ele cometeu crime, mas tem que ser investigado. Por quê? Porque no ministério dele, a gente tá vendo os números de desmatamento que só pioram. A gente viu como ele desmontou, esvaziou as instituições de combate ao desmatamento, que são o IBAMA e o ICMBio. A gente viu como a mudança de regras que ele tem feito tornou quase impossível para um fiscal emitir uma multa quando ele verifica uma violação. A gente tem visto o aumento das invasões de áreas indígenas, o aumento do garimpo ilegal. A gente tem, portanto, visto como está havendo um desmonte generalizado de toda a estrutura de combate ao desmatamento. Diferentemente de outros ministros, como o Ernesto é um maluco ideológico ali que quando saiu e ninguém chiou, todo mundo achou bom, inclusive o Centrão. O Salles não. O Salles tem costas quentes e tem interesses, inclusive, no Congresso Nacional.
Porque Ok, Joel. esse desmatamento desenfreado, isso interessa a muita gente. desenfreado. Ok. A questão é se houve crime ou não. Agora, Perfeito. em breve descobriremos. Deixa eu ouvir o nosso Adriles. Em seguida, Diga lá. eu vou passar a bola para o nosso Zé Maria Trindade trazer mais informações de Brasília. Vai lá, Adriles. O Salles angariou inimigos muito poderosos. Não sei se estão infiltrados na Polícia Federal, mas estão infiltrados com certeza no Supremo. E a gente sabe que a busca e a apreensão já é praticamente, do ponto de vista de projeção nacional simbólica, praticamente uma condenação, né? Então tem que averiguar. Por exemplo, isso que a Paulinha falou, dessa busca de madeira ilegal, existe um comércio grande de madeira ilegal, existe um mercado de receptação no exterior desse mercado de madeira ilegal, alertados pelo próprio Bolsonaro, pelo próprio ministro Salles. E essa busca, a gente sabe que existe corrupção desenfreada dentro do IBAMA, uma das causas da suspensão dessas fiscalizações arbitrais do IBAMA. Existe uma série de denúncias de corrupção, milícia, divulgação de informação sigilosa, lavagem de dinheiro, associação criminosa, informações falsas, conluios entre empresários e fiscalizadores para exatamente angariar suborno de parte a parte. Isso tudo o Salles demonstrou, isso tudo o Salles alicerçou. Ele atropelou realmente de alguma forma, acho que até lícita, essa coisa da burocracia das licenças ambientais para madeireiros, para garimpos, ou seja, para tentar auferir lucros do solo amazônico para a população, da integração da população indígena, cortou exatamente muitos canais para ONGs com suspeita de corrupção. Então ele angariou uma série de inimigos. A gente tem que ver até onde e o que vai dar essa investigação e até onde essa investigação não pode se configurar exatamente uma perseguição. Esse delegado que a Paulinha falou também, o Alexandre Saraiva, ele também foi exonerado, que ele fez uma fiscalização que foi considerada inaudita e ilegal pelas próprias autoridades. O Salles exatamente apontou o dedo para isso, ou seja, existe uma série de interesses subliminares e difusos, existe uma perseguição, a chamada ala ideológica do governo, que já derrubou o Weintraub, já derrubou o Ernesto Araújo, e o Salles agora é eventualmente a próxima, entre aspas, vítima. Tem que ver, tem que apurar e tem que distinguir o que é perseguição política, infiltração política nas instituições Vamos deixar e claro. investigação real. Peraí. Eu vou passar agora para o nosso Zé Maria Trindade. Em seguida a gente parte para o debate nesse tema, porque eu quero ouvir do Zé o seguinte, Zé, a pergunta que não quer calar do momento é a seguinte: como é que fica a situação do Salles no governo? Fica se houver a comprovação de que ele está envolvido nessa tal prevaricação, esse nominho aí que parece ter uma certa conotação sexual. Está prevaricando ali e tal. O caso é o seguinte: ele está sofrendo um cerco muito grande em 3 áreas, na política, na opinião pública e na jurídica. Ele coleciona processos, Paulo, que ele vai responder para o resto da vida dele. Ainda bem que ele tem um escritório de advocacia para se defender, né? E esta é apenas uma das ações. O Ricardo Salles, ele pratica uma política ambiental que não é dele, é do presidente Jair Bolsonaro, que foi eleita, mas que é muito contestada em todas as áreas, ONGs e no Congresso Nacional. O Alexandre Saraiva, delegado da Polícia Federal, foi exonerado da superintendência exatamente em virtude desse atrito com o ministro Ricardo Salles. A grande defesa dele é que nas licenças ambientais e também na fiscalização de madeiras, que seja feita com celeridade. Ele critica muito a história de licença ambiental que não é concedida nem sim nem não, e que fica 5 anos, uma licença sem dizer não e sem dizer sim. Essa é a crítica, esta é a promessa dele de agilizar. Neste caso aí, a exportação de madeira de forma ilegal foi uma denúncia dele, quando estava numa live com o presidente Jair Bolsonaro e o próprio presidente, e mostrando o seguinte, através até de investigação da Polícia Federal, madeiras de lei, madeiras proibidas de exportação, estavam sendo exportadas com guias de madeira de reflorestamento. E a grande pergunta de Ricardo Salles e do presidente Jair Bolsonaro é o seguinte: quem compra lá fora sabe que está comprando madeira de lei com nota fiscal de madeira de reflorestamento. Só que isso acabou gerando uma investigação muito profunda. Perfeito. E há indícios fortes ali, tanto que o Supremo afastou o diretor do IBAMA e mais uma lista de funcionários, né? Muito bem, Zé Maria Trindade conosco aqui no Morning Show. Vou pedir para vocês serem bem objetivos para a gente passar para a pauta da CPI. Joel. Primeiro ponto, lembrando que o Salles já é condenado, né, por improbidade administrativa na época da gestão Alckmin aqui, que ele era secretário do Meio Ambiente. Então não é nem novidade ele estar envolvido em questões muito suspeitas como essa aí. Segundo ponto,
Existem muitos problemas no licenciamento, na fiscalização ambiental no Brasil, sem dúvida. Sim, demora, é burocrático, isso não tem dúvida. Agora, a solução para esses problemas não é o desmanche, não é o liberou geral que o Salles está fazendo. Sabe como é que se faz o liberou geral? É o Salles e o Congresso, né? Não vamos tirar o Congresso dessa, não. É o autolicenciamento. É a própria empresa diz se ela cumpriu ou não os requisitos. Daí é fácil, né, gente? Daí não precisa pensar muito para ver o que vai acontecer. É similar à coisa de Mariana, né? Em que eram empresas que a própria empresa pagava, empresas certificadoras pagavam para fazerem a fiscalização ali. Isso aí, minha gente, é pedir para dar errado, é pedir para não haver fiscalização e controle nenhum e para o desmatamento aumentar como está aumentando agora. O problema do Salles é esse, Adriles. Ele não é só um ministro ideológica, não. Diferentemente dos outros, Weintraub, Ernesto e outros que são malucos, bem incompetentes, o Salles é um ministro competente. A questão é que o objetivo dele não é o objetivo do Ministério do Meio Ambiente, o que deveria ser, que é proteger o meio ambiente. O objetivo dele é o desmonte do Ministério do Meio Ambiente e a devastação ambiental brasileira em nome de grupos de interesse bastante poderosos que não. Mentira, não trouxe ganho nenhum para a população pobre até agora, zero. E segundo, todas as acusações que o Salles fez do início do mandato até agora foram falsas. Eu lembro de duas. Primeiro, ele entrou no Ministério do Meio Ambiente acusando o IBAMA de ter alugado carros ilegalmente. Esse presidente ali chamou ele, pagou o blefe dele, falou, mostra, Salles, cadê a irregularidade? O Salles botou o rabinho entre as pernas e deletou o post, porque ele sabia que ele estava falando sem base, acusação vazia. Segunda, que eu lembro também, na época da mancha de óleo, que nas praias do Nordeste, que o Ministério foi de uma incompetência total, ele acusou o Greenpeace. Ou seja, é 2019, Adriles, é tudo esse governo, é tudo... um ministro que acusa todos os lados, como você faz, sem mostrar uma sequer acusação com qualquer mérito. Então fica fácil, né? Dizer que tem corrupção aqui e ali, agora. Cadê? Mostra. Cadê? Você tem inúmeras denúncias. Cadê? Você tem inúmeras denúncias Diga de malversação. Peraí. De novo, não. Você tem inúmeras. Eu citei uma série aqui no meu comentário que você não deve ter nenhuma. Denúncias do Acre, de empresários, de fiscais de IBAMA, de conluio, de malversação, das questões de fiscalização, ou seja, empresários de fotografias inexatas. Essas licenças ambientais que você disse que demoram muito, é exatamente uma soma de esforços entre a burocracia do licenciamento ambiental e da questão dos empresários que são acusados de fazer um tipo de conluio entre a própria fiscalização do IBAMA. O Salles exatamente está tentando destruir, arrefecer esse tipo de esquema burocrático e subliminarmente corrupto. Agora, eles acusam exatamente o Salles de ser um ministro ideológico. Eu acho que é o contrário. É um ministro desideologizado, que quer transformar a região amazônica, que é uma das áreas mais ricas do país, em área que dê lucro para os povos indígenas, os povos caboclos, os povos ribeirinhos. E isso ele fez exatamente com o saneamento básico, a questão da lei de dar mais esgoto para as pessoas, a lei dos lixões que terminam. Agora, a questão da fiscalização é um angu de caroço. Você não pode permitir que fiscais corrompam e sejam corrompidos por empresários para não permitir que as áreas sejam exatamente exploradas para dar lucros para as pessoas. É muito simples assim. Agora, volto a dizer, você tem que investigar qual é o envolvimento exatamente dos Salles com madeireiros legais ou ilegais. Isso a justiça vai dizer. Perfeito. Isso se a justiça não foi ideologizada também.